sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje, continuando aquele projeto, sobre a volta do trabalho, a casa espírita, a gente tem uma companheira que durante todo esse tempo, ela ficou dando assim um suporte, na casa de Leon Denis, nas reuniões públicas, no trabalho que foi sendo realizado, seguindo os protocolos, aos pouquinhos, Então, houve um momento em que era só o diretor e o expositor. E o diretor fazendo o evangelho, aquela questão toda sem público algum. Éramos, na verdade, 2 pessoas, mais um funcionário na casa, abrindo, e fechando, e era só isso. Com o tempo, aí sim, foi tendo 1/3 do público, foi sendo aos poucos essa questão. Mas a nossa Aparecidinha, que a gente chama com muito carinho, nossa Aparecida Cruz, sempre esteve presente. E aí, nós vamos deixar assim um tempo para que ela fale um tanto dessa sua experiência, E para que ela também nos traga, ela é diretora de tarefa mediúnica no Leon Denis, é estudiosa, então que ela nos fale sobre essa questão dessa volta ao trabalho presencial, essa volta ao trabalho mediúnico, com toda a experiência, com todo o carinho, com toda a assistência fraterna que ela sempre se empenhou, Então, Aparecidinha, a gente vai calando a boca, eu falo muito, e a gente vai dar esse tempo para que você converse com os queridos amigos e os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do programa Conversando sobre a Mediunidade. Olá, amigos rádio ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu me chamo Aparecida Cruz e faço parte do corpo mediúnico voluntário do Centro Espírita Leon Denis. E aqui estamos para trazer a nossa pequena colaboração dentro da temática que a nossa amiga Deusa, nossa querida amiga Deusa, solicitou para que falássemos sobre mediunidade, pandemia, retorno às atividades mediúnicas presenciais, e que a nossa conversa girasse em torno de como a gente entende a necessidade de voltarmos aos trabalhos mediúnicos presenciais. Existiria um roteiro para aquele que está afastado, tanto tempo da casa, para que retorne para essas atividades presenciais, e como nós estamos nos preparando para isso. Então vamos lá. Gostaríamos de iniciar falando sobre a mediunidade. As casas espíritas que conseguem, sérias, que têm os cursos das obras básicas e aquelas complementares que muito auxiliam no entendimento da mediunidade, as obras de André Luiz, no Invisível, do nosso Leon Denis, também tem os Espíritos e Médiuns, e tantas outras que chegaram, Hermínio Miranda, Tantas outras obras que chegaram, que nos auxiliam a entender a mediunidade, o papel da mediunidade. A doutrina espírita nos faz ver a mediunidade como uma faculdade que nos é dada por Deus, assim como a inteligência, assim como o sentimento, para o nosso progresso. Daí nós vamos citar o Livro dos Médiuns, em seu capítulo 20, a questão 226, na 5ª pergunta que Kardec fala aos espíritos, na resposta dada por esses mesmos espíritos, eles vêm dizendo que a mediunidade não é para atender a um médium, a 1 ou 2 pessoas. O objetivo da mediunidade é maior, é muito maior, trata-se da humanidade. Por que será que o Espírito diz isso, Trata-se da humanidade. Se trazermos para o nosso dia a dia, vamos pensar assim: quantas vezes fomos médiums sem que quiséssemos, sem que estivéssemos percebendo que estávamos sendo médiums, e com a nossa palavra nós sustentamos, nós orientamos, nós auxiliamos alguém no momento de dor.
E não é só naquele momento que você vai, abraça e diz, não, vamos em frente, não é? Naquele momento, quantas vezes a energia que você passa é a energia de um amigo espiritual dessa pessoa para que ela se sinta fortalecida, mesmo até nas palavras. Quantas vezes um médico, não é mesmo? Um diretor de uma empresa ou um funcionário, se eu estou na responsabilidade de conduzi-los, os funcionários. Quantas pessoas foram médiums na nossa vida, sem que nós soubéssemos, nos ajudaram. Não estamos dizendo que sempre que alguém fale alguma coisa está sempre sobre a inspiração. Mas quantas vezes isso aconteceu? Lembro-me de ter visto um vídeo que chegou até chegou até a nós, ao nosso coração, através dessa mídia mais comum, né, que o WhatsApp, um vídeo do nosso Chico Xavier dizendo que toda vez que ele estava na sala de espera de um médico, que ele pedia muito aos espíritos para que inspirasse o médico que ia atendê-lo, para que as suas necessidades fossem atendidas. Não é isso? Então é isso. O médium que está numa casa séria, o médium sério que estuda, que busca entender a sua faculdade, aprimorar a sua faculdade, educar a sua mediunidade, ele vai ser alguém conectado, não é? Vai ser aquele espírita esclarecido, médium esclarecido. E a casa séria oferece só o médium, dá essa segurança ao seu médium. Se às vezes temos a mediunidade, mas não estamos numa casa em que nos oferece tanto apoio em torno da mediunidade, nós é que temos que buscar, conforme vamos lendo, conforme vamos entendendo, precisamos buscar essa compreensão. E aqueles que assim o fizeram durante essa pandemia, cresceram, com certeza cresceram. Me permite passar uma experiência pessoal, dentro do setor de evangelização infanto-juvenil de nossa casa, quando iniciamos em 2020 um trabalho junto a todos os colaboradores da evangelização, 2 pessoas, no primeiro dia que esse trabalho foi iniciado, reunimos uma quantidade lá de colaboradores do setor de evangelização, e 2 pessoas dessa equipe não conseguiram dormir. No dia seguinte colocaram lá no grupo, não é, nós chamamos de colegiado, não é? Fomos 9 pessoas, colocaram não dormir. Outra também colocou que não havia dormido, dado a uma série de situações espirituais que passaram durante o sono físico. E como grupo resolveu-se pedir uma orientação na espiritualidade. E veio a orientação de um dos benfeitores espirituais da nossa casa, onde ele dizia assim: os médiuns sensíveis ou os que estão à frente de tarefas iriam sofrer nesse período, mas que tivessem seus pensamentos que é passageiro, que não deixassem de estudar, fazer o culto no lar, manter as preces, manter a comunicação regular nos grupos de estudos que a casa estava oferecendo, certo? E não estamos querendo colocar aqui o Leon Denis como modelo, por favor, entendam assim, que há casas e casas, há projetos espirituais e projetos espirituais, e cada um sabe do seu projeto espiritual, não é, da sua casa. E nesse período, o CELD pôde oferecer aos seus frequentadores e médios muitas possibilidades de estudos, muitas, certo? Então ter mantido o nosso pensamento, o nosso coração dentro do estudo que a casa oferece é um dos principais fatores para essa preparação, que foi colocado aqui como terceiro item, né? Qual seria um roteiro, como nos preparamos. O preparar é ter se mantido conectado com a sua casa, com os estudos. E se a casa que nós frequentamos, sabemos que muitas pessoas deverão ouvir, não só agora, nesse momento, mas mais tarde poderão estar ouvindo, quantas casas não tiveram condições, a nível de tecnologia, a nível de cooperador, para oferecer aos seus frequentadores, aos seus médiuns, o estudo. Mas isso é de alguma forma, dificuldade? Não, porque está se comprovado que todas as criaturas, todo mundo tem um celular. E aí está o YouTube, e diversas palestras foram oferecidas
de diversas instituições e palestras sérias, casas sérias, com estudos aprofundados. Aí podemos dizer assim, mas o meu limite de internet. Então, nós estamos caindo, não é? Para um raciocínio em torno daqueles que tiveram mais dificuldade de acesso à tecnologia. Aí vamos lembrar Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos faltará. Onde estiver uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. Uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. E sabemos, quando essa fala de Jesus é simbólica. Claro que ele em pessoa não estaria mais nos seus enviados. Esses amoráveis amigos celestes sustentam a nossa mediunidade, sustentam o nosso querer, sustentam a nossa vontade. Então eu mesmo isolada posso realizar isso. Eu quero dar um exemplo de uma amiga querida de nossa casa. Alguns talvez identifiquem pela descrição que aqui eu vou fazer, não física, mas a postura dessa amiga, em que ela não tem acesso à tecnologia, ela tem um celular bem simples e ela ouve muito a Rádio Rio de Janeiro. Ela ouve praticamente o dia todo. Ela diz assim para o nosso coração, quando nos reunimos lá nos céus, né? Ela diz assim, olha, o dia inteiro a Rádio Rio de Janeiro ligada. E até nos passaram informações sobre programas que estavam acontecendo, que iriam acontecer. Então, o dia inteiro na Rádio Rio de Janeiro. Se não temos celular, temos um telefone, temos um rádio, desculpe, perdoe-me. É que eu não quero deixar de salvar essa gravação. Temos a Rádio Rio de Janeiro, certo? Se não tivermos nem a rádio, temos nós mesmos. Temos o Evangelho dentro da nossa casa, temos as nossas preces. Porque, vamos pensar, estudamos doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é bastante abrangente e é super esclarecedora. Não é? É o Evangelho de volta. Deus não nos deixaria sós num momento tão difícil. Então, outra frase de Jesus que a gente não pode deixar de esquecer, não é? A cada um segundo as suas obras. Buscamos pelas preces sinceras, apesar das lutas todas que passamos, não é? Desencarne de almas queridas, desemprego, mudança de rotina total dentro de nossa casa. O departamento, o grupo que lida com os médios da casa, tem nos informado em diversos momentos de estudos que fazemos, tem nos informado há um número, um percentual de médicos que estão dizendo assim, a minha rotina mudou radicalmente para esse retorno, já que estamos retornando mesmo às atividades, e eu estou totalmente possibilitada no momento de voltar. Mas estou ouvindo as palestras, estou participando dos estudos específicos para os médicos, que a nossa casa está oferecendo estudos específicos para os médicos, reuniões específicas, dentro das possibilidades que a casa nos dá, a tecnologia nos permite utilizar. E precisamos nos reorganizar, porque temos um compromisso. Não vamos aqui dar receita, não é? Não vamos aqui dar receita. Porque cada casa é uma casa, cada médium é médium e cada um de nós sabemos das nossas lutas pessoais, das lutas que passamos e como está nossa vida atualmente. Mas não podemos perder de vista, temos um compromisso com a mediunidade. É empréstimo divino, eu vou precisar devolver a Deus. Não é mesmo? Então, vamos refletir. Eu estou sinceramente buscando reorganizar a minha vida? Eu estou sinceramente sabendo me posicionar diante dos familiares que precisaram da minha companhia, sim, mas agora o trabalho continua. Há muitas dores, muito sofrimento, muita angústia. E dado ao clima que sabemos que a Terra está passando neste momento, quantos, não é? Até em um dos estudos que nós participamos recentemente com a nossa deusa, ela dizia, sabemos, não é deusa, sabemos diferenciar a obsessão de uma perturbação passageira. Kardec fala sobre isso.
Então, no momento, muitos de nós, com a nossa sensibilidade, estamos, conforme dissemos, da orientação que foi dada, não é, aos companheiros lá do setor de evangelização, é um momento passageiro. Então, vamos vencer a nossa própria e vamos ajudar, vamos retornar à casa espírita para ajudarmos esses médiuns. E nós tivemos a possibilidade, as circunstâncias nos favoreceram de forma que pudéssemos estar bem cedo no céu, assim que houve a possibilidade, até não nos afastamos, porque a nossa vida pessoal nos permitiu isso, não nos afastarmos, em momento nenhum tivemos afastado do céu. Repito, a nossa vida pessoal, as circunstâncias específicas nos permitem estar lá, sem causar prejuízo a ninguém, de saúde, nada disso. E então nós vimos como as pessoas estavam chegando lá com as dores, com as suas lutas. Então, amigos, o nosso compromisso é com a lei do amor de Deus. Aqui nós já vamos entrando nessa questão, não é? Como entendemos a necessidade minha, como médium, de me reequilibrar, de refortalecer, vou usar uma expressão coloquial, não é? De reabastecer as baterias, porque junto à casa espírita, por mais que amemos os nossos familiares, sabemos que existem famílias bastante equilibradas, que souberam lidar, passar bem por esse processo. Temos notícias muito felizes em torno disso. A família conseguiu manter o equilíbrio, manter o culto no lar, manter os estudos, outros não. Sabemos também de médiums que eles sozinhos, só eles são espíritas em suas casas, em seus lares, mas conseguiram manter o seu momento de estudo, manter os seus estudos, manter, apesar das lutas que aconteciam em família, manter um mínimo de equilíbrio. Sofreram. A sensibilidade ficou assim exacerbada e teve lutas morais dentro dessa sensibilidade. Claro, planeta de provas e expiações. Vamos lembrar que estamos estudando as quartas-feiras em nossa casa, as características do planeta Terra, não é? Como é um planeta de provas e expiações, lutas, mas aquele que persevera, como disse Jesus, não é? Então estamos vivendo esse momento em que precisamos, não é? Sacudir a poeira, estarmos de pé diante das dores, sabendo que a dor, ela está sempre presente por dois motivos: escolhas feitas antes. Nos dois motivos, as escolhas foram feitas antes de mergulharmos no corpo físico. Pedimos como prova ou pedimos como expiação. Então a dor tem o seu grande objetivo em nossas vidas. E uma frase do Espírito de Verdade que sempre nos calou ao coração, e vimos muitos outros corações trazerem a mesma afirmativa. O Consolador, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, no seu item 6, onde o Espírito de Verdade vem dizendo: aqueles que sofrem e socorrem seus irmãos são meus filhos bem amados. Enquanto mais estivermos em dor, em luta, às vezes lutas afetivas, que os nossos familiares não querem aceitar muito que nós venhamos a regressar. Nessas lutas, às vezes o emocional fica um pouco abalado, mas mesmo assim vamos. E principalmente o cuidado com aqueles médiuns que precisaram, por contingências variadas, ficarem com o neto, ficarem com o sobrinho, ficarem algumas circunstâncias para que a vida de um familiar, de uma pessoa querida pudesse desenvolver as suas atividades profissionais dentro do lar. E nós, como estávamos fora da casa espírita, nos oferecemos e se criou uma estrutura, uma rotina em que vai ser difícil sairmos agora. Vamos lá, fazer a nossa prece, pedir ajuda ao mundo espiritual que nos sustente e vamos nos organizando, ajudando essas pessoas a se organizarem para que possamos retornar ao nosso trabalho mediúnico. E claro, doutrina espírita é a doutrina do bom senso. Bom senso, por isso colocamos aqui, não vamos trazer receitas prontas. Cada um sabendo das suas reais necessidades.
porque não tem como ficarmos assim, tenho que voltar para o centro, não é? Preciso voltar para o centro e deixarmos dores muito grandes atrás de nós. Bom senso, diálogo, conversa. Ficou muita dúvida? Atendimento fraterno, que no nosso céu está no momento acontecendo através do telefone. É só ligar lá para o céu e perguntar pelos telefones, não é? Que estão atendendo atendimento fraterno. Ainda se for alguma dúvida, o céu oferece o receituário mediúnico, que pode ser feito até por telefone também. Certo? Devo deixar a família? Preciso? O mais importante nesse momento para mim é retornar? Vamos perguntar, dentro de um bom senso, não é mesmo? Finalizando, sabemos que o que trouxemos aqui de raciocínio está dentro desses três itens que a nossa deusa colocou, que nós entendemos, não é? Como essa necessidade de retorno. Então a necessidade está em cima de que a mediunidade é empréstimo divino, precisamos devolvê-la quando desencarnar, e que possamos devolvê-la com uma força, não é? Com uma folha de serviço bastante produtiva, sempre dentro do equilíbrio e do bom senso. Se estamos precisando para nós retornar às atividades mediúnicas, muitas pessoas também precisam da nossa mediunidade, não podemos esquecer disso. A Casa Espírita precisa da nossa presença, precisa da nossa energia, precisa da nossa postura como médium para o equilíbrio da reunião pública. Alguns poderão dizer assim, mas como eu vou ajudar? Está acontecendo muito, não é? Porque lá no céu nós temos o espaço em que os médiuns sentam-se e o espaço do público. E é interessantíssimo vermos alguns médicos, conhecemos há muito tempo na Casa Espírita, chegam e nós falamos, vamos lá para frente, lá é o lugar do médium. E a pessoa diz assim, não, mas eu não estou preparada ainda para sentar naquela cadeira não. Aí nós dizemos assim, não, olha só, independente da forma que você esteja, com a dor que você esteja passando, não é? Alguns trazendo bastante dores, não é? Nós dizemos, é um processo de necessidade, né, de organização da casa, é um processo para que aquele médium entenda que, com uma frase que citamos aqui do Espírito de Verdade, aqueles que sofrem e assistem os seus irmãos são meus filhos bem amados. Então, mesmo com a nossa dor, assumirmos essa postura de médium não é para sair dando passe não é que os passes ainda, pelo menos na nossa casa, não estão acontecendo ainda individualmente, certo? Mas é para dizer assim, Senhor, com todas as minhas dores, com todas as lutas que estou passando, estou aqui, Senhor, estou presente no trabalho contigo. Quando dizemos isso, amigos, é para colocarmos à vontade, nos colocarmos diante do Cristo, porque sabemos, nós espíritas conhecemos a Jesus de uma forma diferente. Ele conta conosco, conta com a nossa sensibilidade, há muitas dores, com a nossa própria dor. Voltemos à Casa Espírita dentro do bom senso, dentro do equilíbrio que for possível. Nos apresentemos. Senhor, aqui estou. Usa do meu fluido, usa do meu pensamento, para que também possamos levar algo de bom para as criaturas, como um dia eu também recebi, como constantemente eu recebo, como a minha família está recebendo. Esse é o compromisso do médium, um compromisso com Jesus, com o bem, com a lei de justiça, de amor e caridade. E voltemos à nossa Casa Espírita, se ela já está aberta, procuremos os seus diretores, os coordenadores da mediunidade, e apesar das nossas limitações, da nossa sensibilidade, vamos nos colocar à disposição do amor de Deus, à disposição do Cristo, dos benfeitores de nossa casa, dos nossos benfeitores. Mediunidade é coisa santa. E santamente deve ser exercida. Esse é um momento de testemunhos para cada um de nós. Vamos servir ao Cristo em nossa Casa Espírita. Que Deus muito nos abençoe. Nós agradecemos muito, Aparecida. Realmente temos muita coisa para meditar do que você nos falou. E é muito bom, né, amigos, quando a gente consegue ouvir a voz da experiência, daqueles companheiros que ao longo do tempo, né, ganharam pelo trabalho, ganharam
pela frequência, ganharam pela dedicação e ganharam até, gente, pela dedicação à vida profissional. Nós somos amigas há muito tempo, nesta encarnação e com certeza vem de outras, né? E partilhamos muitos momentos juntos, momentos de alegrias, grandes alegrias, mas também momentos de dores. Nós passamos juntas, né? E compartilhamos. E a gente consegue ver o quanto a doutrina é valiosa, o quanto a doutrina tem nos ajudado, tem nos sustentado. O quanto, meus amigos, a frequência à casa espírita, a dedicação ao estudo da doutrina espírita, embora muitas vezes as pessoas achem que a gente é fanática, né? As pessoas acham que a gente está perdendo tempo, porque afinal de contas, com uma aposentadoria, poderíamos estar viajando, conhecendo o mundo, né? E a gente escolhe para conhecer o mundo de nós mesmos através da doutrina. Poderíamos estar em festas, em expedientes que as criaturas julgam mais alegres e mais agradáveis, e a gente está murejando dentro da casa espírita. Então, tudo isso, muitas vezes, causa um estranhamento, até na própria vida familiar. Mas a gente que vai colhendo os frutos, a gente que vai sendo sustentado, a gente que vai tendo essa fé consolidada, mesmo às vezes o coração apertadinho, a gente sabe, né, que decidir por Jesus é o melhor que nós podemos fazer por nós mesmos. Muito obrigada, Aparecida, que o Senhor Jesus muito a abençoe, e aos queridos ouvintes, até o próximo programa, em que estaremos aqui conversando sobre a mediunidade. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.